O que tem a ver com libertarianismo uma monarca punir um descendente dela? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rainha Elizabeth II removeu títulos militares e prerrogativas reais do príncipe Andrew no dia 13 de janeiro de 2022. A decisão da dirigente maior da família real britânica veio após o Poder Judiciário dos Estados Unidos avançar com um processo contra Andrew por abuso sexual. Para quem não sabe dessa história, vamos resumir aqui apresentando primeiro os personagens e depois vamos fazer uma comparação entre democracia e monarquia à luz do libertarianismo. Pois bem, a Rainha Elizabeth II dispensa apresentações. Ela assumiu o trono de chefe do Estado do Reino Unido em 1952, após o falecimento do seu pai, o rei George VI. Ela é a monarca britânica com mais tempo no poder na história. Ela já tem mais de 90 anos, é viúva do príncipe Philip e tem 4 filhos, 8 netos e 9 bisnetos. Andrew Albert Christian Edward, também conhecido como Duque de York, é o terceiro filho da rainha. Portanto, o príncipe Andrew está longe da linha sucessória, que atualmente é ocupada pelo irmão mais velho, o príncipe Charles. Andrew tem hoje, em 2022, 61 anos. Ele é considerado por muitos como o mais polêmico dos sucessores da rainha. Segundo Paul Page, ex-segurança que trabalhou na Casa Real entre 1998 e 2004, Andrew coleciona ursinhos de pelúcia e tem rompantes exagerados por conta dos bichinhos peludinhos. Uma vez já dito como filho favorito da rainha, o Duque de York levou uma vida indecorosa de luxúria, embriaguez e ostentação. Em suma, um playboy moderno da alta aristocracia socialista. Sendo assim, não é de se espantar que ele tenha se inserido nos círculos de poder que se acham donos do mundo. Grandes corporativistas, banqueiros keynesianos mal comunados com governos, líderes políticos parasitas de todo o canto do planeta e até que, enfim, a amizade indecente com o bilionário americano Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein foi uma figura controversa, filântropo por um lado, criminoso por outro. Ele foi um investidor de sucesso no mercado financeiro em Nova York nos anos 80, 90 e 2000. Porém, ele é um predador sexual. Em 2005, ele tinha respondido por abuso de uma adolescente de 14 anos. Em 2008, chegou a cumprir pena por apenas 13 meses. Graças aos conchavos políticos, ele se safou de uma condenação maior. E isso sem mencionar que a polícia já havia identificado outras 38 vítimas adolescentes. Eis aí um bom exemplo para quando o bovino gadoso mugir. Sem o Estado, como haveria justiça? A condescência estatal a Jeffrey Epstein é um tapa na cara de qualquer pessoa de bem. O Estado social-democrático protege os seus amiguinhos ricos e políticos. E o que um predador bilionário e cheio de amigos políticos, juízes e promotores influentes do Estado pode fazer para realizar seus desejos sórdidos? Entre literalmente criar uma pirâmide financeira de tráfico sexual de adolescentes, bem como ter supostamente uma esposa maluca que agenciava garotas de programa para ele, Epstein também comprou uma ilha. Situada na região das Ilhas Virgens Americanas, a ilha tinha 75 hectares e era cercada de palmeiras e lagos de beleza estonteante. Ela foi comprada em 1998 por 7 milhões de euros. Epstein tinha 70 funcionários trabalhando integralmente 24 horas por dia no local. As casas possuíam vários quartos, inclusive com câmeras escondidas. Há relatos que figurantes da política frequentavam a ilha para participarem de festas orgiásticas. Houve mulheres que relataram que o ex-presidente Bill Clinton já foi visto na ilha. Também é sabido que Clinton já viajou de jatinho várias vezes para lá entre os anos de 2002 e 2005. Aliás, o jato particular de Epstein era um Boeing 727 apelidado de Lolita Express, com mais de 600 horas de voo registradas. Haja festa, hein? Na lista de clientes poderosos que usufruíam dos serviços dessa ilha da fantasia estava o príncipe Andrew. O próprio Jeffrey teria levado uma garota de 16 anos até lá para conhecer o Duque de York. Trata-se de Virginia Roberts Giuffre, que acusara o príncipe de tê-la abusado. Embora o Duque tenha negado várias vezes e dito que nem mesmo conhecia a garota, fato é que circulou uma fotografia dele abraçado com ela. A mentira dele repercutiu muito negativamente. O processo judicial de Virginia Roberts se procrastinou por vários anos e agora sinaliza desfavorável ao príncipe Andrew. Lembra que foi dito sobre câmeras escondidas na ilha? Então, há quem acredite que um dos motivos de Epstein ter sido blindado todos esses anos é que ele tinha vasto material de filmagem de gente poderosa envolvida com orgias e atividades imorais na ilha. Com efeito, Epstein teria provas para chantagear políticos e empresários poderosos. Em 2019, Epstein já estava preso e ameaçava contar coisas que sabia demais. Estando na cadeia, ele doou todos os seus bens a pessoas de confiança.
Dias depois, quando as câmeras internas de segurança misteriosamente pararam de funcionar, Jeffrey Epstein se matou enforcado na cela. Porém, ainda naquele ano, foi realizada uma autópsia, cujo resultado preliminar apontou que Epstein sofrera várias fraturas nos ossos do pescoço. Fraturas no osso hioide são comuns em vítimas de homicídio por estrangulamento, sendo raras em suicídios por enforcamentos. É claro que um escândalo sexual do Duque de York ligado ao nome Epstein foi um verdadeiro cataclisma na estabilidade da família real britânica. O imbróglio judicial pode levar meses ou até mesmo anos para chegar ao fim. Nos palácios de Londres, o boato era de que a rainha já havia demitido, entre aspas, o herdeiro de suas funções reais e planejava punições ainda mais severas. Agora, a monarca retirou do filho as poucas honrarias militares que ainda lhe restavam, bem como seu título de Sua Alteza Real, o qual acarretava em vários privilégios. Agora é como se Andrew tivesse se transformado em um plebeu. Um comunicado oficial do Palácio de Buckingham diz: o Duque de York continuará a não assumir nenhuma função pública e irá se defender do caso como cidadão privado. A decisão da Rainha Elizabeth II ocorreu horas depois que mais de 150 veteranos militares escreveram-lhe pedindo que ela retirasse de Andrew os seus cargos militares honorários. Eles afirmaram estarem indignados. O curioso de se especular na perspectiva libertária é como a lei ética de propriedade deve ser respeitada nessa decisão da rainha. A má reputação afeta a família real e o regime monárquico, enfraquecendo sua influência e até mesmo desvalorizando seus imóveis. Uma monarquia precisa que as propriedades se valorizem. Essa é uma das razões do porquê uma monarquia ser superior à democracia. Por exemplo, antes de Trump ser presidente, há relato de que ele manteve amizade com Epstein e frequentavam festas juntos. Porém, ao virar presidente dos Estados Unidos, Trump negou essa proximidade. A amizade escandalosa de Epstein com Bill Clinton também pouco afetou no regime democrático. Sabe por quê? Porque a desvalorização da propriedade pública não afeta seus bolsos. Como explica Hans Hermann Hoppe, uma república democrática é como se os porteiros assumissem as funções de síndicos dos condomínios. O governante temporário não é dono da propriedade, mas sim chefe da função pública, com o qual usufrui ao máximo que conseguir, sem se importar com a conta que será gerada para as próximas gerações. Eleitores descobrem escândalos dos governos democráticos o tempo todo. Na pior das hipóteses, o político perde o cargo com muita dificuldade, mas retorna anos depois em novas eleições. Já um escândalo na monarquia real recai sobre os próprios herdeiros reais. Portanto, a família real precisa ter mais responsabilidade com suas decisões e reputação, pois isso afetará o valor de suas propriedades privadas. No caso, a Rainha Real Britânica se sustenta com o subsídio soberano vindo do governo britânico. Porém, cerca de 25% desse subsídio vem de aluguéis de imóveis residenciais e comerciais pertencentes à própria família real. Outra parte desse subsídio vem de uma receita do Príncipe Charles, que possui um vasto portfólio de propriedades e investimentos financeiros. Isso significa que a família real não se mantém exclusivamente por impostos. Aliás, ela atrai receita para o turismo na Inglaterra e possui grande parte da admiração cultural do cidadão médio britânico. Parece óbvio que um escândalo sexual dessa monta interferirá nos negócios, no turismo, na desvalorização dos fundos de investimento e no decaimento das propriedades privadas da família real. Nas republiquetas democráticas ao longo do mundo, nenhum escândalo envolvendo Epstein e os políticos mencionados que foram vistos com ele na ilha foi suficiente para retirar algum corrupto do poder, ou nem mesmo para diminuir o valor dos seus imóveis. Pelo contrário, Epstein foi preso e agora está silenciado para sempre debaixo da terra. O ser humano funciona na base de incentivos. Leis de propriedade privada precisam afetar políticos e é por isso que a monarquia pode frear mais as ações nefastas do que o mito da democracia. A democracia, a propósito, é a forma de socialismo vencedor do pós-Primeira Guerra Mundial. É o paraíso dos corruptos e políticos, os quais possuem todas as prerrogativas funcionais sem sofrer as consequências em suas propriedades privadas. Os erros são diluídos na burocracia e nos bens públicos, que são de todos ao mesmo tempo que não são de ninguém. As contas dos erros recaem sobre as propriedades dos súditos. O que sobrou de monarquia na Inglaterra deu um melhor exemplo para o mundo do que a tal República Livre dos Estados Unidos. Porque até onde se sabe, nenhum amiguinho poderoso de Epstein, que frequentava a ilha do tráfico de mulheres, foi punido. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Dagny Land, escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!